O Algarve. Um território que é muito mais do que turismo e praias douradas. Do interior da Serra Algarvia ao Barrocal, existem recantos por descobrir e espécies singulares. Ao ritmo das marés, a Ria Formosa sustenta um oásis de biodiversidade. E na costa mais conhecida de Portugal, há vida nas falésias. Em torno do mar mais agreste, é constante a luta pela sobrevivência. Vamos conhecer os segredos naturais do Algarve. A 40 quilómetros da costa, existe um Algarve interior, longe do turismo de massas. No extremo nordeste da Serra Algarvia, um dos últimos cursos de águas selvagens de Portugal serpenteia por entre suaves relevos e barrancos de xisto. A Ribeira do Vascão. Ao longo do seu percurso sinuoso, desenha uma parte significativa da fronteira entre o Algarve e o Alentejo. Esta é uma zona úmida de extrema importância, num território onde a água é um bem escasso durante grande parte do ano. O caudal oscila muito ao longo das estações. Corre turbulento e torrencial com as chuvas de inverno e no pico do verão seca quase por completo, tornando-se um autêntico oásis no meio da aridez. No início da primavera, animais e plantas aproveitam uma época de abundância. Nas margens densas de loendros, um habitante ribeirinho começa o dia. O rato de água é um roedor semi-aquático e um exímio nadador, tirando partido das membranas interdigitais que possui. Circula entre as margens incansavelmente, patrulhando o território. Tem hábitos noturnos, mas por vezes também estão ativos de dia. Prefere os troços da ribeira, onde as margens têm um solo mais macio. Aqui é mais fácil escavar e encontrar alimento. Regressa frequentemente à segurança da toca. Vive num complexo sistema de túneis com várias entradas, algumas delas submersas. Assim, consegue despistar os predadores e aparecer e desaparecer misteriosamente.
procura talos e folhas de plantas que crescem ao longo das margens. Este embude, uma espécie de salsa selvagem, vem mesmo a calhar. A Ribeira do Vascão é um dos principais afluentes do Guadiana, um dos últimos refúgios para uma das espécies de peixe mais raras e ameaçadas, exclusiva desta bacia hidrográfica: o saramugo. É um dos peixes mais pequenos de Portugal e raramente ultrapassa os 7 centímetros de comprimento. Está classificado como criticamente em perigo, no limiar da extinção. O cardume está em constante alerta e desloca-se cautelosamente. Escondido na vegetação, um guarda-rios posiciona-se para iniciar as suas tentativas de caça. Acabou a tranquilidade para os pequenos peixes. É melhor não se afastarem do esconderijo por agora. Desta vez, pescou um verdemã. Parece que o perigo passou para os saramugos. Já podem deixar a proteção das pedras. Momentaneamente, tudo volta à normalidade. O saramugo está perfeitamente adaptado às grandes oscilações no caudal das ribeiras mediterrânicas e ajusta a migração reprodutora a esses ciclos. Nas últimas décadas, esta espécie ficou numa situação preocupante. Além da perda e degradação progressiva do habitat, enfrenta cada vez mais predadores e competidores. O saramugo é mais uma vítima de espécies invasoras como o axigã, a perca-sol e o lagostim vermelho do Louisiana. Com as chuvas da primavera, pequenos cursos de água correm agora para a ribeira. Um réptil peculiar anda agitado. Um cágado de carapaça estriada desce o barranco à procura de um novo território. Segue a corrente de água na expectativa de encontrar uma poça maior. Especialista no meio aquático,
consegue mover-se com mais rapidez dentro de água do que fora dela. É bastante menos abundante que o cágado mediterrâneo. O cágado de carapaça estriada distingue-se pela carapaça mais arredondada e um padrão de riscas amarelas sobre um fundo escuro que fazem lembrar estrias. Apesar de se encontrar em grande parte do continente europeu e no Médio Oriente, tem uma distribuição muito fragmentada com pequenos núcleos dispersos. E em Portugal não é exceção. Tem uma grande longevidade que pode chegar aos 60 anos. Prefere águas paradas, lagos e charcos, muitos deles temporários, que secam por completo em alguns períodos do ano. Numa região com um clima cada vez mais seco, o cágado de carapaça estriada é uma espécie em perigo e não tem a vida facilitada. Um facto agravado pela ação humana. A destruição de charcos pela agricultura intensiva e um galopante consumo de água, sobretudo no verão, colocam esta e outras espécies selvagens em risco. No interior do Algarve, eleva-se a Serra do Caldeirão, uma das regiões mais remotas e despovoadas de Portugal. Uma sucessão de montes e vales de matagal mediterrâneo esconde uma intrincada rede de ribeiras que serpenteiam por entre barrancos pedregosos e pequenos bosques de sobreiros e azinheiras. Resquícios da floresta do passado que ao longo de séculos foi cortada para criar pastagens para o gado e culturas agrícolas de sequeiro. Muitos destes solos pobres estão agora dominados por extensos estevais. Fruto da erosão provocada pela desflorestação, incêndios e o abandono da agricultura. A sul da Serra do Caldeirão já se vê o mar no horizonte. Na transição da Serra Algarvia para a costa, entramos numa sub-região única em Portugal, o Barrocal. Argilas de tom alaranjado dão as cores características ao Barrocal, que se estende longitudinalmente entre as serras e a costa. Os sobreiros e azinheiras coexistem com uma vegetação densa e essencialmente arbustiva, composta pela aroeira, a murta, zambujeiros, medronheiros, entre outras. Uma formação calcária destaca-se na paisagem do Barrocal. Conhecida por Rocha da Pena, esta elevação, com aproximadamente 480 metros de altitude, revela-se imponente.
É constituída por calcários duros que sofreram uma erosão mais lenta, originando escarpas, grutas e fendas. Alfarrobeiras, oliveiras e figueiras foram plantadas ao longo de séculos por povos que habitaram esta região. A alfarrobeira é uma das árvores mais características do Algarve. O fruto é bastante apreciado, dando origem a inúmeros produtos regionais. Nos últimos anos, a sua procura cresceu exponencialmente. Neste exemplar antigo e monumental, o tronco retorcido serve também de abrigo a outras espécies. A osga comum aproveita os raios de sol, confiando na perfeita camuflagem. Na primavera, um som característico faz-se notar por todo o barrocal. Os abelharucos já chegaram de África e sobrevoam incansáveis o matagal. Estas aves fazem anualmente uma migração de milhares de quilómetros da África Austral para a Europa, onde nidificam na primavera e verão. A disponibilidade de insetos é grande, mas não é só isso que as atrai aqui. O solo arenoso e argiloso é perfeito para escavarem os ninhos, que podem ultrapassar 1 metro de profundidade. Por vezes, fazem colónias bastante numerosas, o que lhes confere segurança quando confrontados com predadores. A grande maioria dos ninhos são aproveitados de anos anteriores, e há casais com o processo mais adiantado que outros. Nesta época, a azáfama é grande. As viagens são constantes. Machos e fêmeas alternam na alimentação das crias. O abelharuco caça em voo, capturando insetos voadores como abelhas, vespas, borboletas e gafanhotos. Quando apanha vespas e abelhas, bate com elas contra uma superfície dura para lhes tirar o ferrão antes de as levar para o ninho. No final da época de reprodução, os juvenis juntar-se-ão aos pais, cruzando os céus do barrocal em voos acrobáticos antes da grande viagem para a África.
No denso matagal mediterrâneo, pequenas ribeiras formam exuberantes galerias ripícolas. A sombra fresca e alguma água corrente originam pequenos oásis de vida nos dias mais quentes. Várias espécies de libélulas são atraídas pelo espelho d'água. Aqui encontram condições para se alimentarem e reproduzirem. A libélula de nervuras vermelhas é uma das espécies mais comuns em Portugal. São migradoras tardias e acabam de chegar de África. Na sua longa jornada, já tiveram um teste difícil, uma dezena de quilómetros mais a sul. A costa do Sotavento Algarvio. Aqui, pequenos núcleos de vegetação litoral ainda vão resistindo à crescente urbanização. Na rota migratória de sul para norte, as libélulas de nervuras vermelhas encontram finalmente terra firme, depois de passarem o Mediterrâneo. Mas vão ter de superar alguns desafios. Abrigam-se na vegetação envolvente, alheias ao perigo que correm. Dissimulado na retama, um hábil predador está atento e espera o momento certo para uma emboscada. O camaleão domina a arte do mimetismo. Desloca-se lentamente e altera o padrão de cores de acordo com o meio envolvente. Furtivamente, aproxima-se das presas até estar a uma distância certa para o ataque final. As investidas são fulminantes e nem o vento forte lhe dificulta a tarefa. Os camaleões aproveitam este manjar sazonal e a grande abundância de libélulas. Vão acumular uma reserva de energia importante para o período de hibernação que começa em breve. Os olhos do camaleão movem-se de forma independente, abrangendo um amplo campo visual.
Os membros, em forma de pinça, permitem-lhe mover-se com segurança por entre a vegetação, bem agarrado aos ramos. E, por fim, a sua arma secreta. A língua. É capaz de a projetar em centésimas de segundo a uma distância que chega a ultrapassar o seu próprio comprimento. É a única espécie de camaleão presente na Europa. Encontra-se em poucas ilhas do Mediterrâneo e no extremo sul da Península Ibérica. Em Portugal, é no sotavento algarvio que tem a maior população. Na metade oriental do litoral algarvio, situa-se uma das zonas úmidas mais importantes do país, a Ria Formosa. É uma área protegida já no limite do sotavento, onde as águas quentes e calmas ainda têm influência mediterrânica. Vários canais, ilhas-barreira, bancos de areia e dunas desenham um autêntico labirinto. Um sistema lagunar complexo com uma rede imensa de sapais que vivem ao ritmo das marés. A zona intertidal fica exposta quando a maré vaza. É muito rica em nutrientes e micro-organismos trazidos pelo mar e atrai uma enorme variedade de espécies. A avifauna é especialmente rica, sobretudo em espécies limícolas, que se alimentam neste ambiente de água salobra. Colhereiros, pilaritos, garças e flamingos e muitos outros que aproveitam a maré baixa. A gaivota de Alduin concentra-se em pequenos grupos nos canais da ria. Aguardam o anoitecer, altura em que saem para alto mar. Esta gaivota mediterrânica tem uma alimentação mais especializada do que as suas congêneres e vive quase exclusivamente de peixe. Tem, nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, a maior colónia nidificante em Portugal e o seu número tem vindo a aumentar na última década. Uma tendência animadora. Os sapais são riquíssimos viveiros naturais de moluscos e crustáceos. Nos lodos, entre marés, uma numerosa comunidade revela-se. São caranguejos violinistas, conhecidos localmente por bocas. Quando o nível da água desce, é um corropio. Milhares de caranguejos saem das tocas escavadas no lodo
para se alimentarem dos detritos deixados pela maré. É o único caranguejo deste género na costa oriental do Atlântico. Uma espécie com dimorfismo sexual evidente nos adultos. As fêmeas, com duas pequenas pinças semelhantes, distinguem-se facilmente dos machos que possuem uma pinça bastante mais desenvolvida que a outra. Ao filtrarem o lodo, fazem uma espécie de bola com os sedimentos que, posteriormente, expelem. Conseguem retirar microalgas e matéria orgânica rica em nutrientes. Aproveitam as horas da maré vasa para circular nos lodos, mas não se afastam muito das tocas e estão sempre atentos a predadores. Os machos exibem-se regularmente, erguendo no ar a pesada pinça. Desta forma, marcam o território, avisando os rivais da sua presença, e chamam a atenção das fêmeas. Um meio de comunicação eficaz no meio de tantos indivíduos. Um extenso cordão de ilhas barreira protege a ria da agitação marítima. A tranquilidade destas águas é o local ideal para os pequenos peixes se desenvolverem. Aqui encontra-se a maior extensão de pradarias marinhas de Portugal, um dos habitats costeiros mais sensíveis. Na Ria Formosa, são compostas por 3 espécies de ervas marinhas e sustentam uma grande biodiversidade, funcionando como berçários de peixes jovens. Previnem a erosão costeira e são dos mais produtivos sumidouros de carbono, importantes aliados contra as alterações climáticas. Nas últimas décadas, a pesca de arrasto, uma prática proibida com o objetivo de capturar cavalos marinhos, coloca em perigo este ecossistema marinho tão precioso. Até ao início do século XXI, a Ria Formosa tinha uma das maiores densidades de cavalos marinhos conhecidas em todo o mundo. No entanto, no espaço de 2 décadas, resta menos de 10% da população. Um número assustador que coloca estes peixes em iminente perigo de extinção. Existem 2 espécies na Ria Formosa. O cavalo marinho de focinho comprido, como o nome indica, com um focinho mais longo, e o cavalo marinho comum, com o focinho e o corpo mais pequeno. Ambos dispõem de uma cauda prehênsil, à semelhança do camaleão, que lhes permite agarrarem-se firmemente à vegetação. Ficam bastante camuflados nestes ambientes, mimetizando também o movimento das ervas e algas. A forma singular deste peixe, com a cabeça a fazer lembrar um cavalo, deram-lhe o nome comum.
Um dos principais motivos para o declínio da população de cavalos marinhos na Ria Formosa é a captura ilegal para o mercado asiático, onde é usado na medicina tradicional. Existem vários esforços de conservação em curso. Zonas de proteção com maior vigilância e também um programa de criação em cativeiro e repovoamentos que tenta travar este declínio. Uma esperança para a Ria Formosa. A metade ocidental da costa algarvia, conhecida por Barlavento, apresenta uma paisagem distinta e os longos areais dão lugar a extensas falésias. Rochas de tipo sedimentar, arenitos e conglomerados foram esculpidas pela ação do mar e do vento ao longo do tempo, originando formações geológicas impressionantes. Uma das mais belas e concorridas costas da Europa, recortada com pequenas praias paradisíacas de difícil acesso. Mas não são só os turistas que procuram estas praias. Há mais vida nestas falésias. As inúmeras grutas e fendas são escolhidas por algumas espécies de aves para fazer os ninhos, aproveitando estes abrigos naturais. Esta riba foi ocupada por gralhas de nuca cinzenta. São da família dos corvídeos e formam colónias nesta altura do ano. Fazem novos ninhos ou reconstroem os já existentes. Este casal procura material para o ninho. E mantêm-se vigilantes, pois há ladrões por perto. Existem elementos que não querem ter muito trabalho. Procuram galhos e gravetos na vegetação envolvente à riba. Mas não podem baixar a guarda. Alguns minutos de distração são imediatamente aproveitados por outro casal. A guarda tem que ser constante. Menos um graveto no ninho. É mais fácil roubar. À medida que nos aproximamos do Ocidente, o mar, mais agitado, já faz antever a influência atlântica.
Uma sucessão de arribas recortadas dá origem a uma planície litoral de dezenas de quilómetros. A Ponta de Sagres. O Cabo de São Vicente é o ponto mais a sudoeste da Europa continental, conhecido por vários povos navegadores desde tempos muito antigos. Os romanos chamaram-lhe Promontorium Sacrum. Aqui cruzam-se as correntes mediterrânicas e atlânticas. Vários mamíferos marinhos patrulham estas águas ricas em alimento. Os golfinhos comuns são dos mais frequentes, movendo-se em grupos sociais. No final do verão, estes rochedos imponentes são também uma referência para muitas espécies de aves na migração para a África. Esta é uma das rotas principais. Mas aqui é também o reino de um recordista notável. O falcão peregrino cruza os céus em voos circulares. O animal mais rápido do planeta espera o momento certo para atacar os pombos das rochas que aqui nidificam. Os pombos sabem que estão seguros enquanto estiverem abrigados pelas cavidades das falésias. O falcão peregrino precisa de espaço e altitude para desferir um ataque. Outro membro do casal está de vigia, camuflado nas rochas. Aguardam pacientemente por um descuido dos pombos. Neste cenário inóspito, sobranceiro ao Atlântico, só os mais adaptados resistem. Predador e presa convivem lado a lado numa luta constante pela sobrevivência. Da serra à costa, do Vascão à Ponta de Sagres, estes são mais dois protagonistas que contam dia após dia histórias de um Algarve natural.